Eu acho que isso é uma coisa que a gente ouve, eu ouço muito falar sobre isso, as pessoas reclamam bastante. Porque uma das razões pela qual eu acredito no COS tem tanta ansiedade hoje em dia é o fato que tudo acontece muito rápido, só que o nosso processo interior não é tão rápido assim. Então as coisas vão acontecendo, o mundo está andando. De repente eu tenho que estar lá, mas eu não estou lá ainda. Fisicamente eu estou, mas eu não cheguei ainda. Então o que faz com isso? A gente tenta andar mais rápido. E assim, tem até uma explicação um pouco científica para tudo isso. Que eu li uma vez, isso alguns anos atrás, depois eu nunca fui muito mais atrás dessa explicação. Mas tem uma explicação que é interessante para a gente entender processos sobre como lidar com isso, que é chamada ressonância Schumann. Schumann foi um cientista no final de 800 e ele descobriu que o planeta Terra tem uma ressonância eletromagnética. E a coisa mais interessante é que ele começou a medir qual que era a frequência com a qual, digamos, a Terra pulsava, né? E o que ele viu que era exatamente a mesma frequência do cérebro. Então, em outras palavras, nós vivíamos em harmonia com o planeta. A gente vivia na mesma vibração, ou seja, o planeta Terra tem um campo eletromagnético que tem uma frequência. Essa frequência ela pode variar um pouquinho, dependendo do fato de quantos raios tem, etc. Tem uma relação com isso, mas de uma forma geral ela mantém uma estabilidade. E foi começado a ser medida essa frequência final de 800, começo de 900. E foi sendo todo ano medida sempre. E quando chegou no começo dos anos 80, a frequência da Terra começou a mudar. E na verdade ela se tornou muito mais rápida. A gente era uma frequência que era algo como, deixa eu ver se eu não me lembro mais, 87, e nós passamos para 90 e tanto, eu não me lembro mais quanto que era. Eu sei que a frequência começou a aumentar bastante, só que a frequência do ser humano continua a mesma. Então, o que acontece? Nós, na verdade, a gente pode dizer que vibramos de uma certa forma, essa frequência na qual o nosso corpo funciona é mais lenta do que a frequência na qual o planeta hoje em dia vibra. Tem várias explicações relacionadas ao porquê que certas espécies estão em extinção em relação a isso. Que a gente tem um corpo maior, então a gente consegue lidar melhor com esse desequilíbrio, enquanto tem outros vários tipos de insetos, etc., que não conseguem lidar com esse desequilíbrio. Tem várias explicações que estão relacionadas com isso. Mas o que acontece, que é o mais interessante dentro disso tudo, é o fato que se diz que um dia de 24 horas se tornou de 16, mais ou menos. Essa é a média que você faz o cálculo. Por quê? Eu demorei para entender um pouco como isso funciona. Mas é o fato que, em uma hora antes, tá? Digamos que eu tinha, dentro de uma hora, 1000 frequências, 1000 batidas. O que acontece é que agora, em uma hora, eu tenho 1200, 1300. Só que em uma hora, o meu corpo consegue só fazer 1000 como era antes. É como se a gente tivesse sempre que ficar correndo atrás daquilo que nunca é o bastante. É como se a gente tivesse sempre que estar correndo biologicamente. A gente tem que estar sempre correndo atrás. E a coisa mais louca disso, que isso eu nunca estudei em engenharia, essas coisas, minha tia, que estava conversando com ela falou, não, mas faz toda a razão. Ela me explicou porque eu, do ponto de vista técnico da engenharia, eu não entendi muito bem. Mas o que acontece? Qual que seria a tendência para que nós possamos nos adaptar à frequência? Diminuir a velocidade, não aumentar. Qual que é a nossa tendência? Querer fazer as coisas mais rápido. Então a nossa tendência, a gente tem que... É como se a gente tem a sensação, isso eu acho que muitos de nós, se não todos, temos um pouco dessa sensação, como se o tempo nunca fosse bastante.
como se a gente estivesse sempre atrás, sempre atrasado de uma certa forma, sempre tem que estar fazendo mais. E qual que é a tendência? Tentar fazer mais coisas em um tempo menor. Então, se a gente olhar na nossa sociedade como um todo, a tecnologia e tudo mais, ela sempre está lá para quê? Para fazer as coisas mais rápido. Tudo tem que acontecer mais rápido, mais rápido, mais rápido. Só que pelo mais rápido que a gente faça as coisas, a gente tem sempre menos tempo. Pela velocidade que a gente tem hoje de comunicação, transportes, de tudo quanto era coisa, a gente deveria ter muito mais tempo hoje em dia. Se você pegasse uma pessoa, sei lá, 20 anos atrás, e falasse para ela, olha, você vai poder estar usando um telefone que você vai poder usar em qualquer lugar. Ela vai falar, nossa, quanto tempo que eu vou poder ter a mais, porque eu não vou precisar passar tantas horas no escritório, porque eu vou poder estar fazendo a mesma coisa em outros lugares. O que o telefone fez? A gente ter menos tempo, não mais tempo. Celular. E assim por diante. Você pega uma pessoa que antes demorava para ir da Europa para o Brasil, demorava 15, 20 dias. Você fala, olha, vai demorar depois 12 horas você está de um lado para o outro. Nossa, eu vou ter mais tempo. Não é verdade, a gente tem menos tempo. As pessoas antes tinham mais tempo. E a coisa mais interessante, por um lado, dentro disso tudo, não são apenas, a gente pode falar, não, então isso é porque são os meios, o estilo de vida que a gente vive que faz com que a gente tenha menos tempo. Não é verdade. Você vai num monastério no Tibete, onde ainda vivem o mesmo estilo de vida que viviam, muito parecido pelo menos, que viviam há 100, 200, 300, 400 anos atrás. Lá reclamam que não tem mais tempo como antes. Sei lá, por exemplo, nós tínhamos uns professores que ele me contava, ele já faleceu, mas ele me contava que quando eles faziam a cerimônia de Buda da medicina, tinha uma parte na qual ele contava tudo que eles faziam em um dia, e a quantidade de coisas que conseguiam fazer num dia, de rezas, estudo e tudo mais, era assim, era mais do que o dobro do que conseguia se fazer quando eu estava no monastério, assim, como nos anos, mais ou menos anos 90. Uma grande diferença. Falam só, por exemplo, quando tinha o Puja Longa de Buda da medicina, a gente demorava para fazer um verso, mais ou menos 1h30. Que faz? Digamos que eu tenho que fazer o verso Sangye Chedan, Sogye Chedan lá. Eu fico sa, e aí fica sa, ge, fica no ge, bastante tempo no ge, e assim vai, né? E aí fala que era o tempo que dava para ir andando até Lhasa e voltar no monastério de Cera, que é mais ou menos 1h30. Para fazer esse verso. E mesmo assim, faziam todo. Ele fez esse exemplo para mostrar como as coisas eram feitas com calma. E mesmo assim eu tinha tempo para fazer tudo. Conseguiam fazer o estudo, tinham tempo para conversar, tinham tempo para fazer tudo. Hoje em dia tem cada vez menos. Então, qual que é o ponto disso? O ponto é que nós vivemos numa realidade na qual efetivamente, fisicamente, materialmente, o tempo diminuiu de uma certa forma.